meus amigos e irmãos em Cristo, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Seja bem-vindo à nossa teleaula da Escola Bíblica Dominical da classe de adultos. É muito bom estar com você e eu quero começar esse vídeo, claro, pedindo a você, mais uma vez, que não esqueça de dar o seu like aqui em nosso vídeo. O seu like é muito importante, porque ele torna o vídeo relevante para o YouTube. E quando o vídeo se torna relevante para o YouTube, ele mesmo se incumbe em recomendar esse vídeo em outras plataformas. Então não deixe de dar o seu like, ele é muito importante para que outros professores, e justamente agora que nós estamos falando sobre a teologia da salvação, a doutrina da salvação, é importante que você divulgue para que pessoas não evangélicas ouçam falar dessa doutrina basilar da Escritura Sagrada, que é a salvação na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, compartilhe nossos vídeos, não se esqueça de se inscrever, clicar aqui no sininho para que todas as vezes que lançarmos um vídeo, você seja notificado e esteja atualizado sobre o nosso canal. Eu quero começar também agradecendo a gente de todo o Brasil que tem comentado aqui os nossos vídeos, a exemplo do nosso irmão Felipe Basílio, que disse: Deus é fiel na sua vida, meu amado. Mais um inscrito direto de Pernambuco. Um abraço, meu irmão Felipe Basílio. A nossa irmã Luana Pinheiro, ela não botou aqui qual o estado dela, ela pede que tenhamos a aula dos juvenis e dos adolescentes. A gente está, o nosso canal, minha irmã, está se preparando para em breve lançar as aulas de juvenis, aulas de adolescentes e de outras faixas etárias, tá bom? O nosso irmão presbítero Eliomar, ele pede, por favor, me adicione em um canal, ou melhor, em um grupo de WhatsApp que fale sobre EBD. Nós ainda estamos vendo a possibilidade, meu amado irmão, de criar esse grupo de WhatsApp, tá bom? E ele enviou aqui o nome dele, o número dele. Nosso irmão Arival Cury da Cruz, aqui de Salvador, da Assembleia de Deus do Bonfim. Ele diz: temos que fazer os dos juvenis também, meu pastor. As aulas estão maravilhosas, é bênção para as nossas vidas. Nosso querido irmão Arival, lá da Assembleia de Deus em Bonfim, aqui na Cidade Baixa da nossa grande Salvador. Eu também quero agradecer a nossa irmã Geovane de Oliveira César. Ela diz: a palavra de Deus é vida e o conhecimento traz sabedoria. Deus abençoe pelos estudos, ele nos ajuda muito a refletir na palavra de Deus. Nosso irmão Vidigal Ricardo disse: parabéns, pastor, muito boa a sua aula, Deus continue te usando. Nosso irmão Josué Santos, ele disse: Deus continue abençoando a sua vida e ministério, orientações excelentes, para mim está sendo muito proveitoso. Continue avançando nesta obra. Então, esses são alguns dos comentários no último vídeo que nós postamos. Deus abençoe a sua vida por estar conosco aqui toda semana no nosso canal da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Vamos, portanto, à nossa teleaula da lição 7 do dia 12 de novembro de 2017, cujo título é A Salvação pela Graça. Esta lição é mais uma lição maravilhosa. O trimestre está explorando a doutrina da salvação, que é a doutrina basilar da Escritura. Tudo o que acontece no Antigo Testamento está em torno desta salvação elaborada por um Deus eterno e misericordioso, que em sua presciência, sabendo da queda do homem, a elaborou, a fundamentou e nesta elaboração, neste plano extraordinário de Deus, estava eu,
estava você, estava todo mundo. E esta salvação, hoje nós vamos aprender que esta salvação é exclusivamente pela graça. Não é por mérito de ninguém, não é por sacrifício de ninguém, é simplesmente pela inaudita graça de Deus. O texto áureo desta semana, que é o texto principal desta lição, diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Palavras de Paulo em Romanos, capítulo 5, versículo 18. E a verdade prática, que é aquela verdade que o seu aluno vai colocar em prática, que todos nós vamos colocar em prática, diz: a nossa salvação é fruto único e exclusivo da graça de Deus. A leitura bíblica em classe, ela é composta de vários versículos do livro de aos Romanos, capítulo 5, versículos de 6 a 10, versículos 15, 17, 18, versículo também 20, e depois o capítulo 11, versículo de número 6, é o texto bíblico. Eu quero falar para você, professor da escola dominical, que é importante, quando você estiver começando a aula, você diga o título da lição, o texto áureo, a verdade prática e leia o texto. Por que dizer o título da lição? Quando a gente está numa aula de homilética, a gente aprende da importância do tema de uma pregação. A importância do tema vai dizer para o aluno do que você vai tratar. Quando você fala sobre o texto áureo para ele, por exemplo, você vai mostrar para ele que aquele texto é o texto que norteia as ideias da lição. E que a verdade prática é aquilo que, depois de tudo que ele aprendeu, ele vai colocar em prática. E, por fim, a leitura bíblica em classe é fundamental. Seu aluno tem que saber que o que você está ensinando não é resultado apenas de um discurso, muito menos de um discurso filosófico. É resultado do que está embasado na Escritura Sagrada. Então, o professor da escola dominical não pode deixar de ler o texto. Seu aluno tem que entender que o que ele está aprendendo no domingo de manhã é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. São verdades que estão exaradas nas páginas da Escritura Sagrada. Uma outra coisa importante são os objetivos. Que objetivo? Aonde você quer chegar? Isso quer dizer que seu aluno começa a aula já sabendo o que vai acontecer naquela aula. Isso também ajuda a despertar um certo interesse pelo tema. Enquanto você não chega ao último objetivo proposto no início da aula, obviamente, se você é um bom professor, se você tem habilidade com as palavras, se você tem habilidade no tratar com os seus alunos, ele vai ficar muito curioso para saber o que é que vai acontecer durante esta aula, como é que esta aula vai ser encerrada. Então, o objetivo geral desta lição é saber que a nossa salvação é fruto único e exclusivo da graça de Deus. Bem, a partir dessa verdade, você tem que alcançar 3 objetivos específicos. São eles: primeiro, explicar o propósito da lei e da graça. Segundo, discutir a respeito do favor imerecido de Deus. E terceiro, salientar para o escândalo da graça. Quando você alcançar esses 3 objetivos, quando você discutir essas 3 verdades com os seus alunos, você então terá alcançado o objetivo geral. Então, o objetivo específico, ele trabalha em favor do objetivo geral. Ele é o caminho que você vai traçar para chegar ao objetivo geral, que diz: saber que a nossa salvação
é fruto único e exclusivo da graça de Deus. Então, esta é a nossa lição. Como sempre, ela está dividida em 3 tópicos importantes. O primeiro é lei e graça. Lembre, isso porque você vai ter que explicar o propósito da lei e o propósito da graça. O segundo é favor imerecido de Deus. Você tem que discorrer sobre esse favor imerecido de Deus. E terceiro, o escândalo da graça. Por que a graça é um escândalo? São esses três tópicos que são importantes. Uma vez que você explica com muita propriedade cada um deles, com certeza você terá discorrido nos 3 objetivos específicos da lição e terá alcançado o objetivo geral da nossa lição. Então, lei e graça. Hoje nós vamos ser muito simples. Tenha, ao elaborar a sua aula, ao planejar a sua aula, tenha em mão, é claro, a Bíblia Sagrada. Lembre, você não está ensinando outra matéria senão a Bíblia Sagrada. Tem em suas mãos a Bíblia. Cada versículo que o comentarista indica na lição, confira cada versículo. Às vezes ele dá apenas um versículo e você pode encontrar outros versículos que ratifique aquele versículo que foi dado pelo comentarista. Então é importante que você esteja com a sua Bíblia na mão. Esteja com um dicionário. Eu já falei aqui em uma outra aula sobre a importância do dicionário teológico e a importância do dicionário bíblico. Em algum momento você vai precisar de um dos dois. Se, por exemplo, em um dicionário bíblico, você vai ter um conceito do que é lei, do que era lei. Você vai ter também um conceito do que é a graça. E isso vai ajudar você a construir a sua ideia sobre aquela lição. Então, hoje nós vamos aqui, nossa aula, explorar a Escritura Sagrada. Bem, eu quero destacar 3 verdades neste primeiro tópico sobre lei e graça. Primeiro, o propósito da lei. Dentro desse propósito da lei, eu quero destacar, eu disse 3 não, eu quero destacar 5 verdades sobre a lei. Isso vai ajudar você a enriquecer aí a sua aula com os seus alunos. Pegue caneta, pegue papel, faça uma anotação. Se você está assistindo esse vídeo em um local mais tranquilo, você pode dar uma pausa enquanto a gente fala o texto, fazer a sua anotação e voltar a assistir novamente, tá bom? Então, qual o primeiro propósito da lei? Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que um dos propósitos da lei é trazer o pecado ao conhecimento. É fazer com que o homem tenha consciência de que é pecador. Então, abra a sua Bíblia, verifique em Romanos, capítulo 3, versículo de número 20. Olha o que diz a Escritura Sagrada. Romanos 3, 20, diz assim: por isto, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Quando Deus deu a lei a Moisés, a lei serviu também para mostrar para o homem o quanto ele é pecador e como ele jamais conseguiria se justificar diante de Deus pela lei. A lei revela a maldade do homem. Todas as vezes que eu me deparo com todas as premissas da lei de Deus, eu percebo que sou pecador. A lei me diz que eu não devo adulterar. Então, isso mostra o quanto eu sou perverso para com o meu próximo. A lei me diz que eu não devo cobiçar a casa do meu próximo, que eu não devo cobiçar a mulher do meu próximo. A lei me diz que eu não devo levantar falso testemunho contra os meus irmãos.
e isso só revela cada vez a minha natureza pecaminosa. Então, a lei tem esse efeito sobre a vida do homem, mostrar que ele é pecador. Jesus, uma certa vez, ele disse, olha, vocês não leram na Escritura que o homem que adulterar, isso é pecado contra Deus, ele deve pagar diante da lei por causa disso? Eu estou aqui parafraseando Jesus, mas ele diz, eu, todavia, digo a vocês que se um homem atentar para uma mulher, desejando-a, cobiçando-a, em verdade, em seu coração já adulterou com ela. Nesse texto, Jesus mostra a extrema miserabilidade do homem. Ele não é pecador somente porque se deitou com ela, ele já é pecador quando ele pensa em se deitar com ela. Então, é por isso que a lei revela o pecado do homem. Paulo discorre sobre isso em Romanos, capítulo de número 3. Um outro objetivo, em contrapartida deste, é preservar o povo de Deus do pecado. Se, por um lado, a lei apontava o pecado, a lei mostrava que o homem é pecador, a lei também queria prevenir o homem do pecado. Por um outro lado, a lei queria dizer, existe uma forma de você não pecar. 28 de Deuteronômio diz que esta forma é a obediência aos mandamentos do Senhor. Se você obedece os mandamentos do Senhor, embora isso não seja fácil para um homem pecador, você, todavia, será preservado das mazelas do pecado. É por isso que 28 de Deuteronômio está dividido em duas partes principais. A primeira parte fala sobre as bênçãos, sobre aqueles que obedecem à palavra de Deus. E a segunda parte fala sobre a maldição que repousa sobre aqueles que desobedecem a palavra de Deus, mostrando, portanto, a seriedade do pecado, do efeito do pecado sobre a vida do homem. Mas Paulo escreve aos Romanos, mostrando, por outro lado, que a lei, além dela nos trazer ao nosso conhecimento a gravidade do nosso pecado, nos revelar o pecado, além da lei também servir como um meio de prevenir o homem contra o pecado ou do pecado, a lei também nos mostrou que nós precisávamos da graça de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 7, versículo de número 19, ele disse o seguinte, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo está dizendo que, humanamente falando, não tem como o homem ser bom diante de Deus. E aqui surge a necessidade da graça. Veja o que Tiago diz no capítulo 2 de sua carta, o nosso irmão Tiago, no capítulo 2 de sua carta, me permita procurar aqui, Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 10. Diz assim a palavra de Deus. Olha que texto maravilhoso. 2:10 de Tiago. Diz assim, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, quando Paulo e Tiago mostra esta incapacidade humana, lembra que nós falamos sobre isso na aula passada? Quando ele mostra essa incapacidade humana, então nos é revelado, portanto, a necessidade da graça de Deus. Portanto, mas a lei também revela os princípios morais de Deus. Isso está em Romanos, capítulo 7, versículos 12 e 14. A lei revela a Cristo,
E isso aqui é o que é maravilhoso. Vamos lá, portanto, em Gálatas, capítulo número 3, versículo de número 19, diz assim a Escritura: logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Então, veja do versículo 21 agora ao 25. Ele diz: logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa da fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio, isto é, nos serviu de condutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo de aio, ou debaixo daquele condutor que é a lei que nos revela a Cristo. Então, a lei terminou revelando Jesus Cristo, porque a lei, nas entrelinhas, disse: vocês não são capazes de chegar a Deus pelos sacrifícios que vocês fazem, pela moral, pelo estilo de vida que vocês têm, pelos conceitos morais e éticos que vocês têm, por mais que vocês guardem a lei. Na verdade, a lei serve para revelar quão miseráveis vocês são. Acontece que chegou uma época da vida de Israel que o fato deles guardarem a lei os tornaram tão orgulhosos que eles achavam que poderiam ser salvos pelas suas práticas. Jesus, quando esteve aqui, ele condenou esse estilo de vida, ele condenou esse pensamento judaico. Jesus falava, portanto, que eles se gloriavam, inclusive, nas suas tradições, nas guardas de sua lei. Por isso, Jesus revelou para eles o que estava por trás da lei de Deus. Os princípios morais de Deus estavam sendo deixados de lado em detrimento dos dogmas, em detrimento das guardas, das leis, das guardas, das cerimônias. Então, quem praticava a lei se achava salvo. O orgulho, portanto, tomou conta da nação israelita. Por isso, a lei não foi suficiente para salvar a humanidade. Então, a lei teve esse propósito de revelar a Cristo. A graça de Jesus, portanto, se manifesta para nos revelar o grande amor de Deus. É por isso que essa graça, ela é abundante. É por isso que a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É por isso que Paulo disse em Romanos, capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Perceba como termina esse texto do versículo 9 do capítulo 2 de Efésios. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Todas as vezes que o homem faz alguma coisa diante de Deus, ele, portanto, se torna, ele se acha merecedor de tudo aquilo que ele receber de Deus. É aí que, portanto, Deus vai mostrar ao homem que nenhum ser humano é merecedor da salvação. Ou nenhum ser humano pode fazer alguma coisa para ser merecedor desta salvação. E é aí
que se revela a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus. Uma das coisas que eu mais gosto, um dos textos que eu mais gosto na Bíblia, é dos anjos aparecendo aos pastores de Belém, naquela noite em que o Messias nascia numa manjedoura, ali naquela região de Belém. Os anjos, depois de darem a eles a notícia de que o menino tinha nascido, que estava envolto em um pano, em uma manjedoura, os anjos cantam, não é? Desce um coro de anjos cantando. E eu, sempre que leio esse texto, eu fico tentando imaginar aquela cena, e eles começam a dizer: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade e benignidade a partir de então. Esta é abundante graça de Deus. Deus em Cristo te abençoe. Que você possa dar uma aula excelente para os seus alunos. Que a sua aula penetre no coração dos seus alunos, a ponto de torná-los não somente conhecedores desta verdade, mas anunciadores desta graça maravilhosa de Jesus. Você que não se encontrou com esta graça ainda, você que talvez esteja afastado dos braços do Pai, hoje é dia de você retornar para esta graça abundante. Não importa o que você tenha feito, não importa o quanto você tenha se distanciado, Ele te ama e a sua graça está estendida sobre a sua vida. Ele quer lavar os seus pecados pelo seu sangue precioso e quer te levar para o céu. Deus em Cristo te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. O segundo tópico desta lição diz o seguinte: o favor imerecido de Deus. Antes de entrar nesse tópico, eu quero fazer uma consideração para você que é professor da escola dominical sobre a graça de Deus à luz dos reformadores. Você sabe que no dia 31 de outubro, agora, nós comemoramos 500 anos da reforma cristã, ou melhor, da reforma protestante. E, às vezes, eu vejo dentro da academia, por exemplo, quando a gente está na faculdade, a gente está num debate, eu vejo os alunos, vejo outros professores preocupados com o conceito de Calvino, de Lutero, de Zwinglio, de Agostinho e de tantos outros, não é? Reformadores, pais da igreja, teólogos, não é? Da pós-reforma, falando sobre o conceito de cada um deles sobre a graça de Deus. Armínio, Wesley, né? Pelágio. Qual o conceito que esses expoentes da fé cristã, da teologia cristã, têm sobre a graça de Deus? E eu tenho uma palavra para dar para você sobre isso, para você que é professor da escola bíblica dominical. O nosso século precisa produzir homens, professores, líderes que pensem a partir da Escritura Sagrada. Veja bem, Calvino, Lutero, Zwinglio e tantos outros aí, Armínio, Wesley, esses homens, eles deram a sua contribuição, eles lançaram a luz numa época de trevas, numa época de escuridão. Eles lançaram a luz, eles propiciaram a discussão acerca da graça, acerca da salvação. Cabe a nós, agora, fazermos a discussão do nosso século, baseado na Escritura Sagrada. A porta foi aberta na Reforma Protestante, já que a Bíblia era lida no latim,
era privilégio dos padres e bispos, de todos aqueles que iam à faculdade ou à universidade, fazer a teologia para ser padre, fazer o curso de teologia, o doutorado em teologia para ser padre. Mas depois, homens como Lutero, os pré-reformadores como Wycliffe, John Hus e tantos outros, esses homens, William Tyndale, esses homens lançaram os alicerces da discussão da graça de Deus a partir da leitura da Escritura Sagrada. Por isso que William Tyndale, que ele queria que a Bíblia fosse lida em inglês, na língua do povo, não é? Outros homens, como Lutero, queria que a Bíblia fosse lida no alemão, na língua do povo, justamente para propiciar a cada um a leitura da Escritura a ponto de cada um poder ter o conceito sobre graça, sobre salvação, a partir da Escritura. Porque o princípio hermenêutico diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E às vezes eu fico vendo uma discussão em torno de Calvino, em torno de Armínio, e em torno de Pelágio, não é? Em torno de tantos outros teólogos e pais da igreja, quando o nosso século precisa abrir uma discussão sobre a graça de Deus a partir da Escritura Sagrada. Esses homens foram importantíssimos, eles lançaram os fundamentos dessa discussão a partir do século XVI. Importa, portanto, que a igreja não pense a partir de Calvino, nem a partir de Lutero. A igreja tem que pensar a partir da Escritura Sagrada. Então, lembre que um dos pilares da reforma cristã é sola Escritura, somente a Escritura. Esses pais do protestantismo lançaram esse fundamento, não foi à toa. Então, a igreja moderna precisa pensar em definições teológicas sobre graça, sobre salvação, a partir da Escritura Sagrada. Bem, o segundo subtópico, como eu estava dizendo, fala sobre o favor imerecido de Deus. E o primeiro subtópico do segundo tópico fala superabundante graça. Eu quero ler com você Romanos, capítulo de número 5, versículo 20. Toda vez que eu estou lendo, ensinando na classe da escola dominical, eu gosto de ler o texto sagrado que embasa aquele tópico que eu estou lendo, para que os meus alunos entendam que toda discussão está sendo baseada na Escritura Sagrada. Capítulo 5 de Romanos, versículo de número 20, diz assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Essa sentença, ela foi explorada na aula passada, quando nós falamos do poder da graça de Deus. Quando nós falamos do estado miserável em que ficou o homem, como vítima do pecado, como atacado pelo pecado, como escravizado pelo pecado, e o poder da graça de Deus em tirar o homem deste estado. Por isso que Paulo chama de superabundante, ou melhor, ele diz superabundou. A graça de Deus superabundou. Por que a graça superabundou? Simples. Porque o sacrifício vicário de Jesus é um sacrifício superior a todos os sacrifícios do Antigo Testamento. Quando você fala de superabundante graça, você tem que ler a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus vai falar de um sacerdócio superior, que é o sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio de Arão e de Melquisedeque. Ela vai falar de um sacrifício superior,
porque vai falar do sacrifício de Jesus em relação aos sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento. Ela vai falar de um lugar santo superior, que é os céus, onde Jesus entrou uma vez por todas, com o seu próprio sangue, em relação ao Santo dos Santos, do tabernáculo terreno. Vai falar de um sangue melhor, de um sangue justo, puro, que é o sangue de Jesus, que fala mais alto do que o sangue do inocente Abel. Então, é por isso que é superabundante graça de Deus. É por isso que essa graça é onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Porque à medida que o pecado tem o poder para levar o homem para o inferno, a graça de Deus tem o poder de tirar o homem das garras do inimigo, do poder do inferno e levar para Deus. Eu gosto de um texto, eu me lembrei aqui, não está aqui no meu esboço, mas eu gosto aqui de um texto que me veio à mente agora. Deixa eu ver aqui para eu não... 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que é um texto que todo mundo conhece, que diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só, daquele que vos chamou das trevas. É abundante graça, porque nos arrancou da mão do inimigo, da mão do mal, do poder das trevas, para o reino maravilhoso de nosso Senhor e Salvador Jesus. O próprio Jesus disse em João 10:10, o ladrão vem senão a matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenhais vida e a tenhais em abundância. Eu vim para que tenhais vida e a tenhais em abundância. É por isso que é a abundante graça de Deus, porque a graça faz pelo homem o que o próprio homem não pode fazer por si e o que nem a lei pôde fazer pelo homem. Por isso que é a abundante graça. É a abundante graça de Deus, primeiro, porque também ela nos reconciliou com Deus. Ela quebrou, ela derrubou a parede de separação que havia entre nós e Deus, que está lá em Isaías 59:2. Essa parede era um pecado. E Efésios 2, versículos 13 e 14, diz que o sangue de Cristo nos trouxe para perto de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, eu não queria ler para a gente não tomar muito tempo aqui no nosso vídeo, mas eu vou ter que ler porque é empolgante. Sabe, enquanto eu procuro aqui, eu fico imaginando sobre o que é que empolga a igreja hoje. O que é que empolga a igreja hoje? Esta é a mensagem que deve empolgar a igreja. Esta é a mensagem que deve levar a igreja a glorificar a Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 18, diz assim: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então, é graça abundante porque nos reconciliou. É graça abundante porque nos tornou filhos de Deus. Gálatas, capítulo 3, versículos 26 em diante. Ele diz lá que ele nos tornou filhos de Deus pela fé em Cristo. É graça de Deus porque nos fez assentar em lugares celestiais. Assentar em lugares celestiais aqui fala de uma posição maior, melhor. Não é diferente do que diz lá 1 João capítulo 2, versículo 9.
nos colocou em lugares celestiais. Efésios capítulo 2, versículo de número 3. Ou melhor, versículo de número 6. É graça abundante porque nos glorificará naquele dia. É uma salvação que me alcança na alma, no corpo e no espírito. É uma salvação que me dará um novo corpo, onde por esse corpo, por esta graça, que transformará o meu corpo abatido em um corpo de glória, eu poderei ver Jesus face a face. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. É abundante graça porque nos proporciona a vida eterna. Não é somente vida abundante, como Jesus falou em João 10:10. É vida eterna. É vida para sempre, ao lado de Deus. É interessante que vida eterna aparece 44 vezes no Novo Testamento, dada a importância desta verdade na doutrina da salvação. Por isso que é graça abundante. E eu quero finalizar com... antes de finalizar, eu quero falar sobre a fé e graça. Deixa eu lembrar uma coisa para você. São 5 os pilares da reforma cristã. São 5 os pilares da reforma cristã. Um deles é sola fide, somente pela graça. E o outro é sola gratia, somente pela graça. Então, nós somos salvos pela graça, mediante a fé na pessoa de Cristo Jesus, que esta fé é operada em nós por uma ação do Espírito Santo, quando eu, usando do meu livre-arbítrio, decido ouvir o Evangelho. Esta fé, então, é operada em meu coração por nosso Senhor, pelo Espírito Santo, que me leva a crer na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ver um pouquinho disso em Romanos, capítulo 3, versículo de número 27. Romanos, capítulo 3, versículo de número 27, que diz assim: onde está logo a jactância? É excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. O homem, pois, é justificado pela fé sem as obras da lei. Me permita dizer que esta sentença é uma das que levou Lutero a elaborar as suas 95 teses e cravá-las na porta da Universidade de Wittenberg no dia 31 de outubro de 1517, na Alemanha, dando, portanto, início ao movimento que não somente se tornou um movimento religioso, mas se tornou um movimento que abriu portas para a filosofia, para as artes, que mudou a mentalidade do Ocidente e influenciou a religião no Oriente. Então, nós somos salvos pela graça, mediante a fé na pessoa de Jesus Cristo. Capítulo 5, versículo de número 2, aos Romanos, Paulo diz assim: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É importante que ele diz no versículo 1 antes: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, a fé, ela é fundamental para nos conduzir à graça de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10,
ele diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E, por fim, eu quero finalizar falando sobre o escândalo da graça. Este é um tópico importante da nossa lição, é o último tópico da nossa lição, que eu quero contribuir também com você nesse último tópico. Por que escândalo da graça? Tem uma sentença que o comentarista colocou aqui, que eu achei interessante. Ele diz: nos dias do apóstolo Paulo, muitos não compreenderam seus ensinamentos sobre a graça de Deus. Por que a graça é um escândalo? Primeiro, porque o homem nunca foi merecedor da graça de Deus. Por isso ela se torna um escândalo. Segundo, Paulo explicou, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículos 15 e 16, fala que, falando sobre a graça de Deus, Paulo tem pontos em suas cartas que são de difícil compreensão e que os indotos e os heréticos fazem questão de torcer. Então, justamente porque a mente humana ela não consegue conceber um homem, um homem sendo salvo. Vamos aqui uma coisa bem corriqueira em nosso meio, para você poder ter uma ideia. Quando qualquer pessoa aceita Jesus na igreja, principalmente se ela é conhecida da sua comunidade, e ela tem um histórico de violência, de perversão, uma pessoa altamente profana, alguém que matou, roubou, bebeu, destruiu, traiu, se prostituiu, e esse alguém aceita Jesus, ele vai para a igreja, ele coloca a Bíblia embaixo do braço, ele muda as suas vestes, muda a sua maneira de falar, muda a sua rotina de vida, sua filosofia de vida, reconstrói sua vida, remodela suas definições de vida, seus conceitos de vida. O que as pessoas dizem? Quem era você? Quem é você, pecador, que bebia, que jogava, que xingava, que fazia tanta coisa, e agora você diz que vai para o céu? É por isso que a graça é um escândalo. É a partir daí que a graça se torna um escândalo. Porque nós, seres humanos, não conseguimos ver em nós mesmos nenhuma capacidade para um dia estar nos céus na presença de Deus. Isso é natural, isso é normal a gente pensar assim. Só que é por isso que esta lição está dizendo que a salvação é pela graça. E ela se torna um escândalo para judeus, para gregos, para qualquer pessoa, justamente porque o homem só consegue ter uma ideia da salvação na esfera humana. Só que a salvação, ela vem de cima, ela vem do sentido vertical, ela vem de Deus. A mente humana jamais pode conceber o Logos que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Por isso que ela é uma verdade incompreendida, ela é uma verdade que seria injusta para os homens. E eu quero terminar com as palavras do nosso irmão Pomerini, que é o comentarista desta lição. Ele deixa uma sentença no último subtópico do último tópico, que é de se deixar presentear pela graça. Ele diz: humanamente é impossível ao crente, alcançado pela graça, retribuir a Deus tão grande salvação. Se fosse possível, já não seria graça, favor imerecido, mas mérito pessoal que tiraria de Deus a autoria divina da salvação. Em nosso relacionamento com Ele, quem tem mérito é seu Filho, Jesus Cristo. Assim, os que compreendem o favor inefável de Deus
mediante sua graça, devem deixar-se presentear por ela. Quem compreende o que significa ser justificado por Deus, se permite embalar nos braços de amor e de perdão do Pai. Portanto, se deixe embalar pela graça de Deus. Nós, seres humanos, não temos outra alternativa senão se jogar a esta graça de Deus. Eu me lembrei aqui de Paulo, diante desta graça no caminho de Damasco. Ele não teve outra oportunidade, porque Jesus disse a ele, ele perguntou, quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou a pessoa que você odeia tanto. Eu sou aquele que você quer erradicar do meio do meu povo. Eu sou ele. Eu estou aqui para dizer, Paulo, que eu te amo. E eu te amo tanto que eu não somente quero te receber e te abraçar. Eu quero que você seja meu emissário. Você vai ser meu amigo. Você vai trabalhar comigo. Paulo não pôde compreender esta graça de imediato. Ficou alguns dias na casa de Simão, ali na rua chamada Direita, até que foi recebido em sua casa, naquela casa, por Ananias. E Ananias disse a ele, Paulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, Ele mandou eu vir orar por você. Ele mandou eu vir dizer para você que chegou o perdão para você, que Ele te ama, que Ele tem um plano especial sobre a sua vida. E Paulo não teve outra coisa, senão se ajoelhar, pedir para ser batizado. E foi batizado. E ali começou não somente uma história de mudança extraordinária na vida de um homem, mas a história de uma mudança extraordinária em todo o cristianismo a partir de então. Esta é a abundante graça de Deus. Deus em Cristo te abençoe. Que você possa dar uma aula excelente para os seus alunos. Que a sua aula penetre no coração dos seus alunos, a ponto de torná-los não somente conhecedores desta verdade, mas anunciadores desta graça maravilhosa de Jesus. Você que não se encontrou com esta graça ainda, você que talvez esteja afastado dos braços do Pai, hoje é dia de você retornar para esta graça abundante. Não importa o que você tenha feito, não importa o quanto você tenha se distanciado, Ele te ama e a sua graça está estendida sobre a sua vida. Ele quer lavar os seus pecados pelo seu sangue precioso e quer te levar para o céu. Deus em Cristo te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.